Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, mas se forem mau, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas, ou seja, não se tornem em trevas. Se, portanto, todo o corpo for iluminado, se não houver trevas alguma, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Em Mateus, ele fala que se a luz se tornar em trevas, grandes trevas serão. O primeiro personagem na história da criação de Deus a ser luz e a se tornar em trevas foi o diabo. Ele foi feito perfeito e era luz. Mas os olhos dele não estavam em conexão com os olhos do Senhor. A luz que estava nele se tornou em trevas. E grandes trevas se tornaram a ponto de constituir um reino para si, ainda nos lugares celestiais. E depois, com esse reino que ele constituiu para si, ele constitui um reino aqui na terra. Como que o Senhor não se lembraria do inimigo ao falar essas palavras? Mas veja que nós somos os 7 olhos do Senhor. Nós temos os 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus são os 7 olhos do Senhor. E o corpo é a igreja. São os teus olhos a lâmpada do corpo. O corpo é a igreja e é o corpo dele. E a cabeça é ele, então ele está falando dos 7 olhos do Senhor. Daquelas 7 virtudes do Senhor. Ele fala, se os teus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Se você andar em sabedoria, em conhecimento, é sabedoria e entendimento, né, primeiro, em conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor, seu corpo será luz, assim como o corpo dele será luz. Será luz, eu digo, já é luz, né? O corpo dele mesmo, no céu, ele, como forma humana, é plena luz. Só que ele tem um corpo que é a igreja. E quando nós formos transformados, todos nós seremos luz. Seremos plenos do Espírito Santo. Agora vamos verificar esse texto em Apocalipse 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, é a palavra aqui, que está lá. Ninguém acende uma luz e coloca debaixo da cama, mas num candeeiro. Quanto a isso que eu te mostrei, João, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Então, ele se apresenta assim porque ele iria começar a acender as 7 lâmpadas, os 7 castiçais, os 7 olhos do Senhor. Ele iria cumprir o ministério dele. Porque no livro da lei, o sumo sacerdote tem que colocar em ordem aquelas 7 lâmpadas, limpar elas, não deixar dar fumaça, não deixar apagar. E depois, somente depois de ter feito isso, ir no altar de ouro, que está diante do véu, e queimar incenso. O altar de ouro seria as orações dos santos. Significa que, primeiro, se cuida de sabedoria, de entendimento, dos conselhos do Senhor. Você adquire ele, então você é fortalecido. Então você adquire do Senhor conhecimento, adquire o temor dele. Fala isso para os irmãos, ilumina eles. A própria menorá iluminava o tabernáculo. E com tudo isso, você ora ao Senhor. As orações serão baseadas com essas virtudes, com esses espíritos do Senhor. E assim é agradável ao Senhor. Não pode primeiro queimar o incenso no altar de ouro e depois ir para a menorá. Primeiro a menorá, coloca as 7 igrejas em ordem e depois no altar de ouro. A questão do altar de ouro e do incenso que é oferecido diante do Senhor, ela é oferecida só uma vez no ano. Tardes e manhãs, o sumo sacerdote teria que fazer isso. As 7 lâmpadas, incenso no altar de ouro, mas não pode entrar pelo véu. Tardes e manhãs, todos os dias do ano ele tem que fazer isso, mas somente uma vez no ano, que seria o dia da expiação, mês 7, dia 10, ele faria a mesma sequência, só que ele entraria, pegaria o incensário de ouro, da onde sai fumaça, entraria para dentro do véu e ali faria a expiação. Isso está em Apocalipse 8. Vamos em Provérbios 20, verso 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor.
o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Lembra que o Senhor Jesus disse? São os teus olhos, a lâmpada do corpo. Aqui diz, o Espírito do Senhor, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O Espírito do homem é o que Deus soprou no homem lá no Éden. É onde ele vai se comunicar com o homem. E isso se torna a lâmpada dele. E ele vai iluminar o homem com o Espírito dele. O Espírito dele se conecta ao Espírito do homem e aí nós passamos a ser um com o Senhor. Então, quando o Senhor disse, são os olhos a lâmpada do corpo, ele está falando sim dos nossos olhos literais, como lâmpada do nosso corpo literal. Só que o Senhor vai vir sobre nós, nos revelar a palavra. Nós vamos ganhar os olhos do Senhor, os ouvidos dele. Embora ele seja a cabeça, nós vamos ser um com o Senhor. O que é mal aos olhos do Senhor, será mal aos nossos olhos. O que é bom aos olhos do Senhor, será bom aos nossos olhos. E nós vamos receber dos 7 Espíritos do Senhor. E aí diz, aí sim, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, quando este homem está unido com ele. Agora vamos em 1 Coríntios 12, versos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Está falando do corpo literal. Nesse corpo literal tem olhos, mas ele fala assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. O Senhor tem 7 Espíritos? Nós nos tornamos um com esses 7 Espíritos. E aí o Espírito do homem passa a ser lâmpada do Senhor. Os 7 Espíritos do Senhor são 7 lâmpadas. São 7 olhos do Senhor e nós nos tornamos os 7 olhos do Senhor. E que isso seja luz em nós, permanente, porque se tornar em trevas, isso quer dizer que nós estaremos apostatando dele, abandonando os caminhos, grandes trevas serão. E isso aconteceu com o diabo e ele trabalha para que isso aconteça com os homens. Para que os homens não recebam dos 7 Espíritos e os que receberem para que eles apostatem da fé. Esse é o trabalho do diabo. Houve um ser antes da criação da terra que desprezou isso. E ele se tornou trevas, e grandes trevas ele se tornou. Então ele luta para que nós nos tornemos trevas também.